Muito bom dia para você. Hoje é dia 16 de maio de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou a espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: "Não te faças mal algum, nós estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro, temendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Paulo e Silas responderam: "Crê no Senhor Jesus e sereis salvo tu e todos os de tua família." Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos da sua família. Na mesma noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. Imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até a sua casa. Preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Meus irmãos, e aqui veja bem que quem é que apanha durante um castigo e depois volta-se para poder louvar e bendizer o Senhor? Paulo e Silas apanharam exatamente porque estavam anunciando a palavra de Deus, e aí eles são açoitados com varas, são jogados na prisão, e à noite, ali, machucado na sua carne, o Espírito louva, bendiz, canta hinos ao Senhor e todos escutavam. E a oração, ela é orar, mas agir. E ela sempre promove algo. E enquanto eles oravam, houve um grande terremoto e eles que estavam presos pelos pés, então todos se soltaram e as celas se abriram. E o carcereiro, ao perceber que todas as celas estavam abertas, se a cela está aberta e tem um preso, o que aconteceu? Fugiram. Como eu era responsável por isso, antes que eu seja castigado, antes que eu seja punido, eu mesmo vou tirar minha própria vida para poder me livrar do castigo. Mas aí Paulo, que estava lá no fundo, ele não estava próximo do carcereiro. Quando o carcereiro puxa a espada, ele então grita: "Oh, não te faças mal, estamos todos aqui. Você não precisa se culpar e se punir por nada. Nós não fugimos." Mas então, o carcereiro, então, ele tem ali o seu encontro com o Senhor. Ele olha e vê algo que estava muito além do que os olhos humanos pudessem ver. E ele queria experimentar também aquilo que Paulo e Silas estavam anunciando e que eles estavam vivenciando, porque é o testemunho deles que fez a diferença na vida daquele carcereiro. Então ele acredita, é batizado ele e também toda a sua família, que passaram a crer no Senhor. E a pergunta dele: o que eu preciso fazer? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A nossa luta, ela não é em vão. Ela nunca será em vão. E às vezes a gente precisa aprender a lutar e lutar com alegria. Porque às vezes a gente, eu sou cristão. É tudo tão difícil na minha vida porque eu sou cristão. Quem é que vai se converter com esse testemunho? Quem é que vai querer conhecer Jesus se você e eu testemunhamos dessa forma? Após açoites, eles davam glória a Deus. Eles tinham apanhado exatamente por estarem anunciando, por estarem proclamando. E eu e você? Será que os da nossa casa serão salvos? Porque nós verdadeiramente cremos em nosso Senhor Jesus Cristo? Aí você pode dizer: "Mas Diana, a salvação é individual." Sim, a salvação é individual. Mas a fé e o testemunho, eles promovem milagres. A fé e o testemunho, eles arrastam multidões. Palavras bonitas convencem.
testemunho, ele arrasta multidões. E foi isso exatamente que aconteceu quando Paulo e Silas estavam na prisão e ali, durante aquele louvor, tem esse terremoto, eles são soltos e eles não fogem. Porque aquilo que está no propósito do Senhor é para se cumprir, não é segundo eles, é segundo o propósito do Senhor. E por meio disso, aquele homem encontra o Senhor. Que nas nossas muitas tribulações, mesmo passando por elas, a gente possa dar glória a Deus. E muitos sejam tocados para poder encontrar o Senhor. Porque ainda existe muita gente que já ouviu falar do Senhor, mas que ainda não encontrou o Cristo. E é preciso que os valentes guerreiros do Senhor anunciem, passem pela prova, dando glória a Deus. Deus abençoe.